Graça e paz, Deus abençoe a todos. Como leituras dominicais, nós temos aqui alguns textos do livro de Lamentações, Lamentações do profeta Jeremias, que inicia assim, inicia com uma expressão de espanto, de surpresa. Errar. Ó, como está deserta a grande cidade anteriormente repleta de pessoas. Como se assemelha a uma mulher que perdeu seu marido, aquela que antes era considerada por todos a grande nação da terra, a que fora a princesa de todas as províncias, hoje tornou-se uma simples escrava. Essa é a situação que a cidade estava vivendo. Essa é uma situação que reflete o que todo o povo, toda a nação estava vivendo. Jerusalém era a cidade principal de Judá, o Reino do Sul. Lembrando que o Reino do Norte já havia sido invadido e destruído, as terras ocupadas, o povo levado para o cativeiro assírio. Agora é a vez de Judá. Agora chegou a vez de Jerusalém. Marco, mas falar de ruína e destruição num domingo. Não, o texto não é sobre ruína, o texto não é sobre destruição. O texto é sobre fidelidade. Deus é fiel à sua palavra. Deus cumpre absolutamente tudo aquilo que ele prometeu e tudo aquilo com que ele se comprometeu a realizar com aqueles que a ele pertencem, a humanidade como um todo e também Jerusalém e também os judeus. Isso se estende, isso alcança os cristãos. Não adianta os cristãos acreditarem que tem alguma imunidade no tocante à justa fidelidade de Deus, porque não tem, não possuem. Basta olharmos mundo afora. Eu gosto de arquitetura. Sempre que eu tive em São Paulo, fizemos uma visita. Eu fui a neta mais velha foi com Isabelle e comigo, Ana Luísa, e nós visitamos alguns museus. Então, visitamos o Memorial do Holocausto, que era uma sinagoga, e também o Museu Judaico, que também era outra sinagoga, dois lugares lá, para a Ana fazer um roteiro lá, para ter uma ideia, né, do que é o judaísmo, do que eles viveram, do que eles vivem. Fizemos essas duas visitas bastante interessantes. Pode parecer que não, mas eu observo tudo muito atentamente, né? A disposição, os espaços, a maneira como são utilizados. E fizemos essas visitas. Da mesma maneira, eu visito prédios católicos, principalmente os que são referências históricas ou protestantes. Se está aberto a visitação, vou lá, dou uma olhada, porque eu sou um fã da arquitetura e também sou um fã da ideia do espaço para o sagrado. O espaço para o sagrado. Tá? E a arquitetura busca expressar isso daí. Conhecendo o ambiente arquitetônico, você também vê ali o que importa para aquele grupo, para aquela comunidade, para aquelas pessoas. Você vê o que está em relevância, o que está como principal ali. Mas hoje, se você fizer uma visita a várias cidades, não só aqui do Brasil, nós temos um bom tanto, mas se você pegar pela Europa, se você pegar na Ásia também, em vários lugares do mundo, você encontrará inúmeros templos, inúmeros espaços do sagrado, ou espaços para o sagrado, que são ruínas. Alguns não foram abandonados porque foram destinados a outras atividades. Então você encontrará museus que foram igrejas, você encontrará até boate, bar, um monte de coisa aí que funcionam em lugares que em algum momento da história, eram locais para culto dos cristãos, das inúmeras denominações.
Não é só uma questão de você viajar pelo interior, e devido ao processo de urbanização, você ver ao longe ali as capelinhas, as igrejinhas rurais que foram abandonadas, quase que esquecidas, são preservadas aí como parte da história, pelo patrimônio histórico ali. Não é a falta de população, não é, esse é um ponto. Nós estamos falando no ambiente social. Milhares, milhões de pessoas vivendo e convivendo. E nós temos, mundo afora, situações como essa, de degradação espiritual, de abandono. Pedimos a Deus, ainda que se esvaziem os prédios, que o seu coração, que o seu espírito jamais se torne um ambiente devastado pela incredulidade, que jamais se torne um ambiente de abandono ou de esquecimento do sagrado. Porque mais importante do que os prédios é você permitir que o seu ser se torne templo de Deus, santuário do Espírito Santo, que você faça parte dessa verdade. Mas, infelizmente, nós vemos isso. Inúmeras construções, prédios lindos, magníficos. Se for pensar em termos econômicos, são milhões e milhões e milhões abandonados, jogados fora. Analisando o texto bíblico, o que nós encontramos é a mais pura e simples verdade. É a decadência espiritual? Não, é Deus sendo fiel à sua palavra, é a fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus. Deus não tem compromisso com o descompromisso. Deus não tem compromisso com o cinismo. Deus não tem nenhum compromisso com a mentira. Deus não tem compromisso com a fraude. Deus não tem compromisso com o furto. Deus não tem compromisso com o roubo. Deus não tem compromisso com o homicídio. Deus não tem compromisso com a mentira. Com a mentira. E essas coisas, essas verdades, conforme se deixam infiltrar, causam ou podem causar a ruína. Então, o livro de Lamentações pode ser lido e entendido como um alerta, para as questões espirituais. Porque nenhuma outra cidade no planeta povoa tanto a mente do religioso como Jerusalém, tá bom? Em termos espirituais, Jerusalém é a cidade. Para os judeus, para os cristãos e também para os islâmicos, tá? E também para os islâmicos. Hoje, a cidade de Jerusalém, se você quiser visitar lá, se você considerar seguro, quiser fazer uma visita peregrinação ou um turismo peregrinação, você encontrará o muro do templo e na esplanada lá você encontrará as mesquitas e também o Domo da Rocha. Aquele espaço é reservado para o culto islâmico, reunião para a adoração islâmica. Os judeus estão limitados à área externa do pátio, externa por assim dizer, né? Porque é na parte de baixo e alguns ambientes próximos ali que alguns judeus utilizam para suas orações, para suas meditações. Você encontrará muitos judeus ali naquele entorno. Mas o fato é que o magnífico templo construído por Salomão já foi despedaçado. O que Jerusalém viveu aqui nos dias de Jeremias, ela viveu inúmeras ocasiões através da sua história. E a igreja também. As igrejas também têm passado por momentos de desenvolvimento, crescimento, alguns momentos que parece que vão conquistar todas as multidões da terra, e às vezes, com o passar do tempo, uma coisa desanda aqui ou acolá, e as igrejas passam a enfrentar sofrimento, angústias, tribulação, mas nunca o abandono de Deus. Deus é fiel, inclusive no exercício da sua justiça. Marco, mas não é o que nós queremos. Ora,
Se há julgamento, se há correção, é porque há esperança. O que pode tornar-se desesperador na vida do cristão não é a falta de correção de Deus. É o ter sido deixado para lá. E nisso nós temos a confiança de que Deus nunca, jamais abandonará os seus. Ele corrige, ele convida, ele traz para si. Tá? Mas há casos, mas nós não estamos preocupados com os casos que não têm solução. Não é preocupação nossa. Isso fica a cargo do Todo-Poderoso Deus, que julgará a todos com justiça perfeita e santa. Lamentações, no 3º capítulo, aqui do 19, diz o seguinte, do 19 ao 26, vamos ler alguns versículos. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança. Aí que está. Até no lamento, na dor e na aflição, eu não sou contra o lamento. Tem gente que quer só aqueles louvores, aqueles cânticos de ânimo, de encorajamento. Não querem refletir sobre os aspectos sombrios e tristes da vida humana. Jeremias o faz de maneira bela. E mesmo em meio a toda a dor e a aflição que ele está vivendo, porque são seus irmãos, são a sua família, é o seu povo, é a sua identidade religiosa, é a sua identidade social, é a sua identidade nacional que está sendo arruinada. Então ele sofre, é claro que ele sofre. Não tem como o homem não sofrer. E o sofrimento dele não passa em oculto para Deus. Ele apresenta toda essa angústia, toda essa dor diante de Deus. Mesmo sabendo que Deus é justo nos seus juízos, ele apresenta toda essa dor, toda essa angústia. E nesse momento aqui, das suas lamentações, ele aprende de Deus uma verdade que o mantém em segurança. Contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aí ele leva a sua oração a Deus. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Quando ele fala da porção, está falando da herança, o meu direito é Deus. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro. A salvação vem de Deus. Se você se deixar levar, se você se permitir conduzir somente pelos noticiários, corre o risco de você entrar num quadro de desespero, de abandono, num quadro de pânico, num quadro de revolta. Existe uma grande chance de que seu coração seja aliciado por algum movimento acafagestado que se aproveita do estado de aflição e de frustração das pessoas diante da realidade, principalmente das realidades terríveis que a vida apresenta, quer sejam sociais, quer sejam políticas, quer sejam tragédias pessoais. Isso é sempre utilizado para manipular a mente e o coração das pessoas. Jeremias não vai nesse caminho. Jeremias é conduzido pelo Espírito Santo em meio a toda essa tragédia, dor, angústia e destruição. E a reflexão de Jeremias é que a bondade de Deus é a razão de não sermos consumidos, a razão da humanidade não ser totalmente destruída, a misericórdia de Deus.
A misericórdia de Deus nos convida à conversão. A misericórdia de Deus nos convida à correção. A misericórdia de Deus nos convida ao arrependimento e a viver em expectativa de fé o momento da restauração. Conduzidos pelo cativeiro, o povo judeu, o povo de Israel, desenvolveu uma convicção no tocante à fidelidade a Deus muito mais intensa e forte do que nos dias em que desfrutavam de liberdade para adorar a Deus, e essa liberdade foi utilizada para sua própria ruína e destruição. No cativeiro babilônico, quando regressaram do cativeiro, regressaram, pelo menos espiritualmente em parte, curados da idolatria. Foram libertados desse terrível mal. Mas foi preciso o quê? Foi preciso que Deus permanecesse fiel à sua palavra. Se você pegar as orações bíblicas, se você pegar as orações de Moisés no que diz respeito à intercessão pelo povo, se você pegar a bela oração de Salomão na intercessão pelo povo, na dedicação do templo, você verá que já fazia parte do contexto espiritual o risco de destruição, o risco de cativeiro, no caso do povo infringir o pacto, a aliança celebrada com Deus. Todos queremos celebrar, Deus é Deus do pacto, Deus é o Deus da aliança. Ora, o pacto e a aliança não são celebrados isoladamente. Um pacto, uma aliança, um compromisso é firmado entre duas partes. A fidelidade de Deus é inquestionável. O que é questionável no pacto? A fidelidade ou não daquele que se coloca diante de Deus nesse pacto, nessa aliança. E estão aí os cristãos. Vivendo também diante dessa verdade, diante dessa realidade. Então, Jeremias, mesmo contemplando aqui o juízo de Deus, parcial, tá? É só para chamar ao arrependimento. Não pense que isso daqui foi o fim, não. Tá? É um juízo parcial. Eu, pelo menos, entendo que a igreja também, por Deus ser fiel, passa por momentos assim. O que isso significa? Todo momento é uma oportunidade para arrepender-se, para voltar-se para Deus. Todo momento, toda ocasião. Esse é o convite da palavra de Deus. O Salmo de número 137, reflete a situação do povo enquanto na Babilônia. O Salmo composto reflete essa situação angustiante. Diz aqui: junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Esse aqui são os descendentes, os adoradores, né? Você imagina os levitas, ou a parte dos levitas, cuja atividade, o grupo cuja atividade principal no santuário, no templo, eram os cânticos, chegando lá nos rios babilônicos, nas províncias, nas regiões a eles reservadas, eles eram provocados para que alegrassem os seus novos senhores com os cânticos de Jerusalém, com os cânticos da terra, ou com os louvores ao Deus de Israel. Algo bastante constrangedor e humilhante para esses homens. Mas se você refletir em termos de povo, em termos de nação, quando houve a possibilidade, essa saudade de Jerusalém, essa saudade de Sião, esses
que na Babilônia estavam lamentando, mas nunca viveram, quando tiveram a oportunidade, a plenitude do que havia sido proposto por Deus. Nunca tinham vivido a plenitude. Não que todos caíram em ruína, em destruição, mas as lideranças, os reis, os sacerdotes, os ministros do templo, invariavelmente se corromperam. É o que os profetas mostram, é o que a palavra de Deus mostra. Até no templo havia uma adoração hipócrita, até entre os sacerdotes, até entre os ministros de Deus havia um cinismo, a hipocrisia, uma adoração técnica e profissional durante a prestação de serviço. Mas se você pega, por exemplo, Ezequiel, você vê o coração daqueles homens voltados para o paganismo, voltados para a idolatria, envoltos em práticas de mistérios, ocultismo, tá? Então essa saudade aqui que o salmista fala, no ambiente de liberdade, ela nunca existiu, porque nunca usufruiu, nunca aproveitou. Agora, no cativeiro, eles sentem saudades, né? Uma saudade de uma Sião na qual eles nunca viveram. O passado não pode ser uma referência permanente nas nossas vidas. A Jerusalém do passado, a Sião do passado, a igreja do passado, a igrejinha, essa não é a nossa referência. É um momento na nossa jornada. O nosso alvo é a Jerusalém celestial. O nosso alvo não é a igrejinha, o nosso alvo é a igreja reunida por Cristo Jesus, com Cristo Jesus, que manifesta por toda a eternidade, que expressa louvor eterno ao Deus bendito. O nosso alvo, a nossa referência é a eternidade com o Pai. O nosso propósito é caminhar em direção àquilo que não pode ser construído por mãos humanas, tal qual Abraão. Você pega a história de Abraão, Abraão só edificou altares. Poderia ter construído cidades, mas ele edificou altares, porque ele aguardava a cidade que só pode ser edificada pelo próprio Deus. Então não é o passado, não é a arquitetura, é o futuro proposto por Deus em Cristo Jesus, que move os nossos corações, que move as nossas mentes. Mesmo em meio aos lamentos, há espaço para crescimento espiritual. Mesmo durante as perdas, as aflições, mesmo durante situações terríveis, há espaço para contemplarmos a fidelidade de Deus. A ira de Deus é um convite ao arrependimento, a ira de Deus é um convite para a reestruturação do nosso ser, da nossa vida, para que não sejamos humilhados e envergonhados no grande dia, mesmo passando algum desconforto aqui, um sofrimentozinho ali e acolá. O que fará toda a diferença, o que fará a diferença eterna é o dia do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.